Sim, já começou. A história, ela é imperdível, ela é muito forte, sobre o depoimento desse filho, o Dionísio, que vem falar de uma traição que ele considerou covarde por parte da mãe dele em relação ao pai. É uma história fortíssima, de todos os aspectos e pontos de vista em que se possa analisar. Inclusive, eu quero destacar que é uma história que contém mistério e tem sobrenaturalidade. Então é imperdível e eu quero que você a ouça do começo até o fim. Uma história realmente das melhores aqui do canal. Isso posto, então prepara o teu coração, já vou começar a história. No entanto, um pouquinho antes, quero agradecer demais as pessoas que me dão essa força e que se tornam aqui no canal essas pessoas se tornam membros do nosso canal. Muito, muito, muito obrigado. O primeiro agradecimento que eu quero fazer vai especificamente para o Bonfim. Ô Bonfim, bom começo aqui conosco. Bonfim Vicente Souza. Há 2 dias ele é membro do canal e ele é prêmio. Obrigado, viu, Bonfim? Bom começo aqui com a gente. Silvana Solano. Ela é xará de um grande ator, né? O Matheus Solano, que inclusive está com uma peça no Renaissance, aqui em São Paulo, uma peça que está sendo muito comentada. Eu gosto muito do Matheus Solano, eu gosto de vários personagens dele, mas teve um filho gay que ele fez numa novela que foi memorável. Me faltou aqui o nome da novela, depois nos comentários coloquem, por favor. Quando eu vi Silvana Solano, me lembrei do Matheus Solano. O que eu soube da história do Matheus Solano é que ele é filho de pais separados. O pai dele era embaixador e foi morar em Portugal. E lá ele se separou da mãe do Matheus Solano. O Matheus Solano, então ele deixa Portugal, vem viver depois com a mãe no Rio de Janeiro. E depois acabou tendo um excelente relacionamento tanto com o novo cônjuge da mãe, que é psicóloga, como também com a nova cônjuge do pai. O pai que era um homem de carreira e, portanto, isso fez com que o Matheus Solano nascesse em Brasília. O pai dele era um homem preparado, um funcionário do Itamaraty e acabou depois indo para Portugal. Ok? Silvana, um beijo. A Marli Solange voltou a ser assinante há meia dúzia de dias e está conosco também. Um beijo para ela. Bem, gente, existe sim um telefone que eu coloco bem ao lado de cada título da história. Esse telefone, em verdade, ele é um WhatsApp, por onde você manda tua mensagem escrita ou falada, e também a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação ao canal via Pix, você poderá fazê-lo através dessa chave Pix. Perfeito? Aguardo, portanto, a manifestação de todos vocês. Queria agradecer a todos, pedir, por gentileza, que se inscrevam no canal e aproveitem e deem o seu joinha, que também fortalece o nosso canal e é muito, muito, muito importante. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do Dionísio, aqui no nosso canal, acabou de começar. A verdade de cada um. Sim, meu querido... Alô, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Hoje eu estou aqui para te contar a minha história realmente de vida, a minha verdadeira história de vida. Meu querido amigo, meu nome é Dionísio e sobre a minha história, ela é cercada de muitos acontecimentos sobrenaturais e profundamente misteriosos. Quando eu comecei a me entender por gente, eu vi que havia alguma coisa errada no casamento do meu pai com a minha mãe. Sim, tinha. Mesmo eu sendo ainda uma criança,
assim de 6 para 7 anos de idade. Eu ouvia comentários e eu também notava que, do ponto de vista físico, havia uma grande diferença entre ela e meu pai. Clara, a minha mãe se chamava Clara. A minha mãe era uma mulher bonita. Ela vinha de uma família de imigrantes italianos. Já o meu pai, que era um verdadeiro doce de pessoa. O meu pai não era bem assim. Meu pai, depois eu soube que, na verdade, meu pai era autista. Naquele tempo não se sabia, mais tarde, bem pra frente, eu fiquei sabendo que ele era autista, o que naquela época era muito pouco difundido. Eu creio que hoje não é que tenha aumentado tanto assim os casos de autismo, é que hoje se tem condição de saber se as pessoas sofrem com esse problema ou não. Naquele tempo não tinha. Então, devido ao avanço da medicina neurológica e aperfeiçoamento de exames, hoje se sabe mais. Como se isso não bastasse, devido à questão do autismo, devido à maneira de meu pai se posicionar fisicamente desde menino, ele acabou desenvolvendo um sério problema de corcunda, sabe? Posição. Ele já era autista, então era uma posição, a pessoa fica assim meio que balançando e com a cabeça para baixo, especialmente quando se senta, ou mesmo de pé, fica com a cabeça para baixo. Isso foi desenvolvendo uma corcunda no papai. Então o papai, ele passou a ter uma curvatura de coluna bastante protuberante. Somados esses problemas, a pergunta que restava era: por que a minha mãe se casou com o meu pai, sendo que a minha mãe era uma mulher bonita, tão bonita? Por quê? Ela se casou com o meu pai. O meu pai, repito, ele era um doce de pessoa, mas tinha, eu vou chamar entre aspas, tinha esse problema. Alguém apressado dirá: bem, Dionísio, vai ver que o seu pai era rico, foi por isso que a sua mãe casou com ele. A resposta é não. Meu pai era pobre e ele trabalhava como coveiro da cidade. Mas, sim, havia uma questão. Meu pai, de nome Eurípides, ele tinha um irmão mais velho chamado Élvio. E esse sim, esse irmão do meu pai, meu tio, ele era muito bem sucedido. Esse tio, ele tinha um depósito de material para construção na cidade. O tio Élvio era o que se podia chamar de um homem rico. Não milionário. Veja, ninguém está falando de homem milionário, mas um homem que conseguia algum destaque na cidade. Um comerciante bem sucedido. Ganhava um bom dinheiro, só que tinha um detalhe. O tio Élvio, ele era um homem casado. Ele era casado e pai de 5 filhos. O que se conclui disso tudo foi que minha mãe, veja, minha mãe Clara se apaixonou pelo tio Élvio. Vão entendendo. Mas como o tio Élvio, ele era casado, ele teria pedido para que minha mãe se casasse com Eurípides, o seu irmão. E assim ela permaneceria ali junto dele. Deu para entender? Tudo em família. Deu para você entender? Você que está acompanhando, conseguiu captar? Pois eu até fico com vergonha de falar sobre isso, sabe? Eu fico bem envergonhado, mas essa foi a conclusão a que eu cheguei. E eu tenho que abordar esse assunto, porque senão vocês não vão entender a minha história. Foi por essa época, eu devia ter mais ou menos uns 7 anos, que a minha mãe começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem no hospital local. Meu tio que arrumou um emprego para ela. O tio Élvio, ele era dono da casa de material para construção que fornecia para o hospital, e a minha mãe mesmo sem curso, tá? Ele arrumou lá um emprego para minha mãe como auxiliar de enfermagem. E como ela era uma mulher inteligente, ela foi aprendendo. E esse trabalho, ela foi ficando. Quando eu passei a entender a vida melhor,
eu tinha uns 10 anos de idade. E com 10 anos eu comecei a perceber que algo estranho acontecia em casa. A minha mãe Clara, que era agora auxiliar de enfermagem num hospital da cidade, a mamãe trazia para casa alguns medicamentos, alegando que era para ajudar o meu pai. O meu pai Eurípides, ele precisava dormir melhor, segundo a mamãe. Meu pai, eu já disse, ele era coveiro no cemitério local. Ele tinha uma vida difícil, porque aquela corcunda que ele trazia cansava muito meu pai. Meu pai vivia muito cansado. Então a minha mãe, eu preciso, fazer com que ele durma melhor. Além dele ser autista, ele tinha aquela curvatura severa na coluna que dificultava a locomoção, cansava muito. Mesmo assim, ele trabalhava arduamente todos os dias para sustentar nossa família como coveiro lá do cemitério. Meu tio Elvio, que era um homem bem-sucedido, que tinha esse depósito de material para construção, meu tio Elvio, até para fazer negócios lá com a prefeitura e fornecer material para o cemitério, contava com a ajuda do meu pai. Meu pai, de certa forma, contribuía também nesse quesito. Certa vez, e eu agora com 10 anos, eu percebi que a minha mãe, ela estava dando para o meu pai soníferos para o meu pai. Então, eu a observei disfarçadamente e eu comecei a juntar as peças. Ela dava sonífero para o meu pai. Meu pai praticamente não tinha sonhos. Ele tinha verdadeiros desmaios. Ele ficava como que anestesiado. E eu fui percebendo que a minha mãe estava tendo um caso com o tio Elvio. Eu não conseguia acreditar no que eu via. Mas que eu via, eu via. Eu tinha 10 anos. E comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu com 10 anos, o que eu pensei? Meu pai não merece isso. Eu tinha muita pena do meu pai. Eu tinha muita pena e até um sentimento de culpa, porque às vezes eu até sentia vergonha dele, sabe? Os meninos da escola zombavam. Ele é filho do corcunda do cemitério. Isso me feria. Então eu ficava meio envergonhado do papai. Mas aquela traição, quer dizer, somando aquela traição, não. Eu com 10 anos decidi contar tudo pro meu pai. Eu pedi pro meu pai fingir que ele ia tomar o chá que a minha mãe dava para ele com o sonífero. Você finge, pai, que você toma. E você não toma nada, você entendeu, pai? Eurípides, meu pai, acreditou em mim e seguiu o meu plano de criança. Eu tinha 10 anos, repito. Naquela noite, a minha mãe saiu de casa achando que meu pai estava dormindo profundamente. Mal sabia ela que Eurípides a seguiria. Do outro lado da rua, numa casinha que fora comprada pelo tio Elvio e montada, mobiliada por ele, ali a minha mãe tinha encontros escondidas com ele. E naquela noite, eles foram pegos em flagrante. A confusão, óbvio, foi inevitável. Só que no calor daquele momento, o tio Elvio, ele acabou esfaqueando meu pai. Segundo ele, foi para se defender. Meu pai estava com um porrete na mão. E ele, na tentativa de se defender, segundo ele, esfaqueou meu pai. Órgãos importantes foram ofendidos. Me lembro de fígado, rins, intestino. Meu pai ficou uma semana no hospital. E depois ele faleceu. A culpa me consumia.
Eu sentia que eu tinha ajudado a tirar a vida do meu velho, do meu pai, um pai que eu amava mais do que tudo. Eu gostava demais do meu pai, ele era um doce de pessoa. A minha mãe fugiu da cidade, porque as pessoas da cidade que souberam da história, porque eu contava. A minha mãe ameaçada de morte, as pessoas queriam linchar a minha mãe. Ela fugiu da cidade. E o tio Elvio, ele foi preso. Eu entrei numa depressão profunda. E eu me lembro que eu fiquei muito magro com isso. Eu tenho um amigo, o Kael. O Kael sempre foi meu amigo. E um dia o Kael conversando comigo, ele me deu um conselho. Ô Dionísio, sabe o que você faz? A minha avó estava falando comigo para eu falar isso para você. Já que você vive tão triste assim e achando-se culpado pela morte do seu pai, vai lá no túmulo do seu pai e pede perdão para ele. A minha avó falou que funciona. Eu devia ter mais ou menos agora uns 14 anos. E eu fiz isso. Fui no túmulo do papai e eu pedi perdão para ele. Mas foi com sinceridade, sabe? Até com lágrimas nos olhos. Pai, eu tô aqui, eu pensei que eu fosse te ajudar. Nunca achei que você fosse morrer, pai. Eu queria te pedir perdão, viu? Eu queria te pedir perdão. E eu ouvi a voz que me respondeu. Você não teve culpa, filho. Eu te amo. Eu ouvi nitidamente essas palavras. Cheguei a vê-lo algumas vezes depois disso e fiquei também muito feliz por isso. Depois de ouvir a voz do meu pai falecido e ter visões dele com ele, eu me acalmei. Sabe, essa resposta do papai, de certa forma, tirou aquela coisa depressiva que me sufocava. Mas eu me vi sozinho. Então eu fui morar na casa dos meus avós maternos. A minha mãe tinha sumido, mas eu fui morar na casa dos meus avós maternos, a avó Tereza e o vô Zé. A avó Tereza e o vô Zé me criaram com muito amor e cuidado. E o tempo passou. Quando eu completei 20 anos, quer dizer, 10 anos após a morte do meu pai, eu fui surpreendido. O meu tio Elvio, ele ganhou a liberdade. Ele reassumiu o controle do depósito de material para construção, que durante esse tempo acabou sendo administrado pelos filhos dele, meus primos, o Rogério e o Roberto. E quando eu soube que meu tio tinha ganhado a liberdade, estava de novo tomando conta do depósito de material para construção, isso mexeu comigo. Só que nesse momento, eu que sempre tive loucura por caminhões, eu tirei a carteira de habilitação para dirigir caminhões pesados, carteira de habilitação categoria E. Eu já dirigia caminhão, eu estava trabalhando com caminhões. E naquele dia, você vê como é que as coisas elas vão se juntando.
Naquele dia eu tinha que entregar um caminhão carregado de areia grossa no depósito do tio Elvio. Eu não sei se as pessoas sabem o que é areia grossa. É uma areia que é tirada do fundo dos rios. Eu até ia buscar num porto de areia. Então o caminhão foi carregado com aquela areia grossa e eu tinha que levar lá no depósito do tio Elvio. Quando eu cheguei lá, que eu vi o tio Elvio, por incrível que pareça, ele não me reconheceu. Eu cheguei como motorista do caminhão, ele não me conheceu. Afinal de contas, eu tinha 10 anos quando tudo aconteceu e ele foi preso. Agora, eu era um homem adulto, eu havia deixado a barba crescer. Eu estava muito diferente, ele não me conheceu. Eu comecei a tremer quando eu vi o tio Elvio. Naquele momento, eu precisei manobrar o caminhão. Eu tinha que entrar no depósito de ré, de marcha ré. As pessoas que estavam trabalhando na recepção do caminhão de areia grossa começaram a gritar orientações para melhor manobra. Vem, motorista, vem! Esterça tudo para a esquerda. Vai, joga! Não sei se você já ouviu esse tipo de orientação, é comum. A gente para manobrar um caminhão, vai, vem, deu, vai para frente agora, vai para frente. Esterça tudo, endireita tudo, vem! Eu ouvia tudo isso, mas eu estava transtornado. Teve uma hora que eu parei de escutar a orientação daquelas pessoas. Eu só via gestos. A pessoa estava falando vem e já não saía, não ouvia mais, só via gesto. Foi então que um sentimento horrível me consumiu. Uma ira me invadiu. Pelo retrovisor do caminhão eu vi o tio Elvio. Ele estava atrás. Ele também estava dando sinal do que eu devia fazer para melhor posicionar o bruto para a descarga da areia. Naquela hora, uma ideia macabra passou pela minha cabeça. E movido por um desejo de vingança, estava tão fácil. Bastava acelerar o caminhão no movimento brusco de ré e prensar o meu tio contra uma imensa coluna de concreto. Ele morreria, lógico que ele morreria. Eu pensei nisso. Vai ser agora. Eu vou vingar a morte do meu pai. E quando eu resolvi pisar fundo no acelerador, que eu olhei no retrovisor, eu vi o meu pai. Eu vi o meu pai, Eurípides. Ele fez um sinal de pare para mim. Ao ver o meu pai pelo retrovisor, eu pisei com tudo no freio e não mais no acelerador. E eu até escutei o grande barulho que fez o freio de ar do caminhão. Olhei novamente pelo retrovisor e meu pai continuava lá. Vi quando o meu pai balançou a cabeça negativamente, demonstrando claramente que ele desaprovava aquilo que eu pretendia fazer. Meu tio Elvio, ele saiu de trás da carroceria intacto e ele veio para frente do caminhão, ele veio até a janela do lado do motorista. E ele me cumprimentou pela frenagem feita com o caminhão. Ele estava me cumprimentando, pois do contrário ele estaria morto. Ele veio meio que agradecer. Foi então que eu respondi para ele. Respondi para o meu tio: mas saiba, seu Elvio, quem não permitiu que a sua morte ocorresse não fui eu.
foi Eurípides, o seu irmão, aquele de quem um dia o senhor tirou a vida. Falei isso já chorando. E foi nessa hora que o tio Elvio soube que quem dirigia aquele caminhão era o seu sobrinho Dionísio. Naquele momento ele levou um choque e não teve coragem mais de me encarar. Se retirou dali, foi embora para casa. Os funcionários receberam a areia e foram meus primos, Rogério e Roberto, que assinaram a nota da entrega. Foi uma coisa impressionante que aconteceu naquele dia. Mas faltavam perguntas a serem respondidas. A minha mãe sumiu. A minha mãe desapareceu. E era muito comum o meu tio Elvio sumir também de vez em quando. Eu sentia isso porque eu era informado, a cidade em que vivemos não é tão grande assim. Então eu chegava a pensar que talvez ele, sei lá, ainda se encontrasse com a minha mãe. Achei que estivessem tendo algum caso nesse imenso Brasil. Brasil muito grande, né? Deste fato, 16 anos depois desses fatos, então eu tinha agora 36, tá? Para que vocês se posicionem. Eu tinha agora 36 anos, então eu descobri que não era bem assim. Eu fui informado lá na casa dos meus avós, repito, meus avós maternos, a avó Tereza e o vô Zé. Eu fui informado que a minha mãe estava muito doente, internada num hospital. Ela havia sido acometida por uma doença rara nos ossos, chamada espondilite anquilosante. É complicado o nome. E essa doença, espondilite anquilosante, comprometeu a coluna da minha mãe. Fiquem impressionados agora. A doença deixou a minha mãe com uma corcunda ainda mais acentuada do que a do meu pai. A minha mãe estava aleijada. Ela não podia sair da cama. A coluna estava extremamente comprometida. Quando eu soube disso, eu não queria ir ao encontro da minha mãe. Mas mais uma vez, o meu pai me apareceu. Era de madrugada. Eu estava numa das estradas do Brasil com um caminhão carregado. Caminhão carregado vai lento, especialmente em subidas. Foi quando eu senti uma presença na boleia do caminhão. Com o rabo do olho direito, eu vi ao meu lado um vulto. Mas eu logo senti que era o meu pai falecido. Estremeci. Eu nunca havia sentido meu pai tão próximo assim. Não tive coragem de olhar para o lado, mas olhando para frente, olhando para a estrada, sem olhar para o lado, eu falei: pai, eu sei que é o senhor que está aqui. Pode falar. Eu estou pronta para lhe ouvir. Foi quando meu pai disse: filho, não nega socorro à sua mãe. Não questione o que ela fez, mas essa é a sua missão. Naquele dia, eu soube que não poderia negar ajuda à minha mãe. Trouxe-a para casa dos meus avós maternos. E ali, a minha mãe viveria ainda por mais 3 anos, sofrendo muito, com dores nos ossos, especialmente na coluna, até que ela veio a falecer. Porém, antes dela morrer,
A minha mãe me pediu muitas vezes perdão. E foi aí que ela me disse uma coisa que me entristeceu muito. Ela falou que eu não era filho do Eurípides, meu pai. Como assim, mãe? Você é filho do Elvio. Foi uma dor tão grande. Era o que eu menos queria. Era o que eu menos queria na vida. Porque eu repito, eu amava o meu pai. Eu amava o meu pai. Eu não me conformava com isso. Mas a minha mãe morreu com essa certeza. Pelo menos foi o que ela passou para mim. E eu, já casado, sabe? Eu havia me casado com a Fátima, a pai do Pedro e da Suzy, nossos filhos. Uma família bonita e com tudo para ser feliz, mas eu não conseguia ser feliz por imaginar que eu não era, meu Deus, eu não era filho do... Bem, o tempo passou. A minha mulher certa vez me convenceu que, já que então eu era filho do Elvio, eu deveria participar, porque ele era um homem, repito, muito bem sucedido. Então que eu pelo menos participasse da herança dele, uai. A minha mulher não estava errada, ela não estava. Só que aí a exigência da família, dos primos, exame de DNA. Eu não sabia desse detalhe. O exame de DNA deu um percentual que fez com que se acreditasse que eu não era filho do Elvio. Por um lado, era ruim, porque o objetivo agora era um outro. Mas, por outro lado, me tirou um peso. Eu não queria ser filho dele. Eu não queria ser filho de um assassino. Porque ele havia matado o Eurípides. Bom, mas eu pensei comigo, se o exame... Eles eram irmãos. Se o exame não deu certo com... se não deu certo com o meu pai, não vai dar certo com o irmão, né? Eu acabei juntando um dinheiro e eu fiz o exame com o que havia do meu pai, já falecido há muito tempo. E pasmem os senhores, quando saiu o resultado, eu voltei a sorrir. Porque o exame, o resultado foi 99,9% de chance de ser filho do Eurípides. E por incrível que pareça, eu fui questionar os médicos com relação à genética, né? Mas são irmãos. O médico então explicou que
existe esse detalhe mesmo da proximidade genética, mas não é igual. As pessoas são únicas do ponto de vista genético, inclusive. Cada um tem o seu gene próprio. Mas não era só isso, não. Algo que ninguém sabia acabou se revelando depois. O meu irmão, o irmão do meu pai, o irmão Eurípides do meu pai, ele havia sido adotado. Ele era adotado pelos pais. Nem o Elvio sabia disso. Nem o Elvio, porque a diferença de idade deles era pequena. Era muito pequena e ele nunca teve essa noção. Ele era até mais velho, mas não tinha essa exata noção do que realmente acontecia. Eu não fiquei com a herança do Elvio, que eu vou te dizer. A minha esposa Fátima, ela fala, por um lado, sabe? Por um lado, nós perdemos assim belas quantias. Belas quantias. Mas eu descobri que não há dinheiro que pague na vida a felicidade que vem de dentro. Porque ainda que eu tivesse participado da herança do Elvio, e ele deixou todos os filhos bem, e olha que eram 5. Se houvesse a minha paternidade confirmada, eu seria o 6º. E ainda assim todos ficariam muito bem de vida. Mas apesar disso, apesar de eu não ter participado disso, eu fiquei muito feliz de saber que eu era filho de quem eu era. Porque só uma pessoa eu amei como pai na vida. Foi o Eurípides. Eu falei para você que a minha história, ela tinha detalhes e meandros, e eu tinha medo até de não ser claro, porque eu queria me fazer entender. Mas eu espero que, diante do aqui escrito, que os seus ouvintes todos tenham entendido o teor da mesma. E eu adoraria, ao lado da Fátima, minha esposa, de receber os comentários de todos vocês a partir de agora. If I keep it honest, David, will you play with me? Eugênio de Osasco. Bom dia a todos aí. Nossa, que história triste, viu? Lembro que aconteceu mais ou menos comigo assim. Minha mãe teve um relacionamento com uma outra pessoa. Meu pai faleceu e eu vim descobrir depois que ele faleceu que ele não era meu pai, que meu pai mora mora em Fortaleza. Aquilo ali foi um baque para mim. Minhas irmãs se aproximou dele, se diz meu pai, e falou para mim que era para eu me aproximar, mas eu não consigo me aproximar. Na minha cabeça, meu pai faleceu, já morreu. Eu amo muito meu pai que morreu, e até hoje na minha cabeça o meu pai é o que faleceu. Eu não quero contato com esse pai lá de Fortaleza de jeito nenhum. Eu fico muito triste com toda essa situação. Então, quando eu ouvi essa história, eu lembrei do que está acontecendo, o que aconteceu comigo a respeito disso, entendeu? Mas muito triste essa história, que Deus abençoe ele. Eu sou caminhoneiro também, e eu me espelhei um pouco nessa história. Eu me vi
sendo ele, não com a mesma situação que aconteceu, mas no fato dele ter na dúvida que o pai dele era o outro, mas sim o Eurípides. Mas muito bonita a história, mas ao mesmo tempo muito triste. Bom dia, Genilson de Osasco. Deus abençoe a todos. Bom dia, Paulinho. Ótimo dia para você. Eu acho assim triste demais as pessoas mexerem com os sentimentos do outro, né? Não pensar o que pode acontecer. Imagino como essa criança sofreu durante esses longos, né, anos. Mas eu sou super contra a traição. Eu acho que ela errou demais, mas pagou o preço, né? Pagou o preço. E graças a Deus hoje ele está feliz, está com a família dele. Mas que é triste essa situação que ele passou. Geni, dá lá para Vila Romana. Bom dia, Paulinho. Eu agradeço por causa desse programa, que eu não perco, sabe? Deus estava com ele, e por isso que ele ajudou ele, né? E o dinheiro ele corre atrás, né? Deus esclareceu tudo. Aqui é Belice, do Veracruz. Muito boas suas cartas, é um exemplo. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, quanto tempo. Eu sou a Lourdinha Toseta Alexandre da Brasilândia, amiga do Nil Bernardes. Paulinho, que história, hein? Como diz o ditado, aqui faz, aqui se paga. E a conta chega cara, a conta vem e vem cara, né? A gente não é ninguém para julgar ninguém, a gente não entende os desígnios de Deus, mas o que aconteceu com ela, olha, acho que foi para ela refletir, não é? Ela cometeu um grande pecado e quase que o filho dela mata o outro lá, o suposto irmão, né? O irmão de criação, pensando que é tio, sei lá, ele queria vingar a morte do pai, que seja estranho ou parente, né? Ainda bem que ele teve uma visão do pai, que o pai não permitiu que ele fizesse isso. Olha, como é ruim guardar segredo em família, né? Ele cresceu pensando que o pai dele era o pai, né? E que o irmão é o tio. É tio por consideração, né? Um tio postiço, né? Como diz o ditado. Mas essa história é um pouco macabra, né? Que esse rapaz conte muita felicidade na vida dele, que ele merece. Foi num momento de fúria, né? Que ele quis matar o Elvio, né? Tudo de bom pra você. É um prazer estar falando com você de novo, Paulinho. Beijos.